Quando ficar velho, né? Muito boa tarde, estamos retornando com o nosso programa Trabalhador em Foco, nessa quinta-feira, novamente com temperatura elevada na capital das Missões, veranico no mês de agosto, torcendo que chova, a nossa região já sente aí os efeitos de uma estiagem de inverno, mas vamos em frente. Estamos aqui na companhia da doutora Neuza para apresentarmos novamente o nosso programa Trabalhador em Foco. O programa tem o objetivo de trazer ao conhecimento dos nossos ouvintes, nossos assistentes, aquelas dúvidas, aqueles assuntos do cotidiano, de cunho jurídico, sindical, de interesse do trabalhador, seja trabalhador da iniciativa privada, servidor público, trabalhadores que atendem aí o nosso chamamento nesse momento. E a doutora Neuza hoje me comentava uma decisão do STF, de repercussão geral, na questão relacionada aos direitos de quem tem filho portador de necessidade especial. Uma decisão importante, né, da STF, e acho que vale a pena nós discutirmos ela aqui, porque muitas pessoas, muitos servidores, especialmente dos municípios, têm essa situação, que é uma situação a nível de saúde complicada, porque muitas vezes o filho precisa de um atendimento especial, precisa de uma atenção especial dos pais, e os pais são servidores públicos. E aí tem possibilidades de se obter uma certa licença, digamos assim, se é assim que podemos chamar, para que se possa dar esse atendimento ao filho. A doutora Neuza trouxe até a decisão da STF, né, sobre esse assunto. Uma boa tarde a todos, uma boa tarde, doutor Eduardo. É uma satisfação a gente retornar aqui para mais essa tarde de conversa sobre um tema tão importante, que é sobre a jornada de trabalho de servidores que têm filhos portadores de necessidades especiais. Como bem o doutor colocou, é uma necessidade, vamos dizer assim, uma demanda de tempo, às vezes desses pais, de levar os seus filhos até um acompanhamento de saúde, de fisioterapeutas, fonoaudiólogos. E um servidor que trabalha 40 horas não tem essa possibilidade de sair do seu serviço para buscar esses atendimentos. Na verdade, só para contribuir, Sim. É uma questão de tempo, né, e também até um espaço na agenda para uma atenção especial, um carinho, né, um olhar diferenciado, né, para esse filho também. Exatamente. É um acompanhamento diário. Então, o município do estado já tem essa legislação, há possibilidade de um município editar uma lei, concedendo, então, uma redução da jornada de trabalho para aqueles servidores que têm filhos portadores de necessidades especiais. E a decisão do Supremo Tribunal Federal veio no sentido de que, havendo esta redução da jornada de trabalho, não é possível reduzir os vencimentos do servidor. Então, ele pode ter a sua jornada de trabalho reduzida até 20 horas, e ele tem o direito de receber os mesmos valores, a mesma remuneração, a remuneração integral do seu cargo. Então, esta é uma decisão importante, porque havia uma discussão de que, havendo a redução da jornada de trabalho, se teria também a possibilidade da redução da remuneração. Aqui é importante estabelecer, para deixar claro, que tem, além da questão social e tudo mais, mas nós dependemos de lei municipal que legisle a esse respeito. Porque os entes públicos, município, estado e união, eles são regidos não só pelas leis, mas também por princípios
E aí nós podemos falar da questão do princípio da legalidade, tudo tem que estar na lei. Exatamente, exatamente. Então é necessário que o município edite a lei, autorizando, concedendo essa redução na jornada de trabalho. E outro ponto importante também é que aqueles servidores que têm uma jornada de trabalho de 30 horas ou até mesmo de 20 horas, eles também podem ter A redução. a redução. Mesmo não tendo a jornada normal, vamos falar assim, o habitual dos outros trabalhadores, né, dos outros colegas, servidores, vamos pegar um caso de uma assistente social, por exemplo, que normalmente tem uma jornada reduzida por força da carga horária do concurso, né? Vamos supor, vamos imaginar aqui que ela tenha 30 horas, só exemplificativamente, e mesmo assim ela consegue buscar essa redução. Isso. Professor, que a maioria dos professores tem regime de trabalho de 20 horas, 22 Perfeito. horas, 25 horas. Né? Então, eles também têm o direito, mesmo que eles tenham essa carga horária de 20 horas, eles têm o direito também de buscar essa lei, se o município tiver essa disposição legal aí, de buscar a sua redução da jornada de carga horária de trabalho, aquilo que o município suspender, que seja de 50% da redução da carga horária, que eles poderão, então, disponibilizar essas horas aí para atendimento do seu filho. Sem prejuízo da remuneração e também sem prejuízo das vantagens, né? E sem prejuízo na sua aposentadoria, obviamente. Também, no caso do professor, não vai deixar de ser professor, digamos, não vai se enquadrar numa outra regra de aposentadoria por buscar essa redução. Exatamente. É como se em exercício ele estivesse. Exato. Mesmo que ele estivesse em carga, mesmo que ele está em carga reduzida de trabalho, o seu vencimento, a sua remuneração é a mesma, sem prejuízo de aquisição de vantagens e sem prejuízo também da sua vida funcional, no seu ponto diário, na sua efetividade, para futuramente depois comprovação de carga horária de trabalho aí para aposentadoria. Fins previdenciários. Exato. E aí, se nós pensássemos assim, doutora Neuza, sempre é bom complicar um pouquinho, né? E se esse servidor tem 20 horas no município e 20 horas no outro município? Aí qual é o critério para ele buscar essa redução? Ele pode buscar apenas num município ou ele pode buscar a redução nos dois municípios? São vínculos independentes, cada nomeação é um vínculo independente, cada ente público dispõe de cargos independentes. Ele pode vir buscar nos dois vínculos, nos dois municípios, no ente, seja município, se ele tem a redução da jornada no estado, por exemplo, pode vir buscar. O estado já tem lei nesse sentido. Exato, o estado já tem lei nesse sentido. Ele pode vir buscar também no município. E se ele tiver também dois vínculos funcionais, no mesmo ente, tá? Eu me recordo que isso deve ter uma situação no estado, em que a pessoa pode vir buscar a redução da jornada nos dois vínculos funcionais. Porque, na verdade, a redução se dá pelo total da carga horária, exato, somado os vínculos, vamos dizer assim. Se for no município, tu vai se requerer nos dois. Se for no mesmo ente público, com dois vínculos, vamos dizer assim, duas matrículas, como o pessoal costuma falar costumeiramente, então ele pode buscar essa redução nas duas. Claro que lá pode, sendo do mesmo ente, haver um acordo no município em que, olha, nós te damos a redução total num e outro que permanece. Essa é uma questão que se pode ser administrada no município, né? Exato. E uma questão importante que, se os municípios, nós temos municípios que não dispõem dessa lei, e aí esses servidores acabam estando desabrigados desse benefício, digamos assim. Me parece que aí, se não houver uma mobilização da entidade sindical, nesse caso deveria haver uma mobilização da entidade, uma articulação do sindicato para que o município faça essa adequação legislativa, me parece que o servidor
poderia buscar, talvez, judicialmente, via mandado de injunção ou coisa semelhante, mas provocar o município no sentido de que haja essa alteração na legislação. Claro que aqui nós vamos partir de um momento lá atrás, nós vamos provocar o município para que faça essa alteração. Mas ideal é que, naqueles municípios que não tenha, o servidor procure a entidade sindical e o sindicato assuma essa bandeira, porque de fato ela é de todos os servidores públicos, né? Muito embora alguns nessa situação, digamos assim, não muito legal, né? Mas é uma situação que algumas famílias vivem, né? Mas o sindicato deve buscar isso no sentido de atender toda a categoria. E, primeira providência, articular uma audiência com o prefeito municipal, levar junto o levantamento de quais casos atenderia, levar ao chefe do executivo a preocupação com o bem-estar desse menor, dessa pessoa que depende desse atendimento especial, tentar sensibilizar o chefe do executivo. E, claro, na medida que esse projeto for encaminhado ao Legislativo, articular lá na Câmara de Vereadores. É importante que o sindicato faça essa interlocução, que faça essa ponte entre servidores, Executivo e Legislativo, buscando atender o interesse da categoria como um todo, por assim dizer. E aí também assim, é importante, doutor Eduardo, porque para a administração municipal, também tendo essa lei, ela consegue se organizar, porque frequentemente o servidor tem essa necessidade de sair para acompanhar o seu filho até um serviço de saúde. Então, pode haver faltas frequentes, justificativa, concessões de saídas. Às vezes, até em casos extremos, chega-se até a buscar uma licença saúde para conseguir dar conta dessa demanda. E isso também gera uma certa instabilidade no serviço público, porque hoje o servidor está, amanhã ele não está. Então, isso também serve de argumento, porque sabendo que se tem a licença, eu sei que esse servidor, naquele período, ele vai estar com essa disponibilidade de tempo, não havendo necessidade de, então, e o servidor pai, servidor mãe, né, vamos falar assim para ficar mais compreensível, já vai articular as suas consultas, os seus atendimentos, que não sejam de urgência, obviamente, aqueles que são feitos de forma antecipada, para aquele horário que ele está de licença, digamos assim, que ele pode dispor livremente para cuidar do seu filho. Agora, claro, aqui uma observação, né, doutora? Nós precisamos comprovar essa necessidade especial. Sim. Nós temos aí um outro momento, que é aquele de que o servidor tem um filho nessa situação. O município tem a lei, mas não é simplesmente deixar de trabalhar. O que o servidor vai precisar fazer, doutora? Sim, é importante, na própria lei, quando o município instituir, ele já vai colocar os critérios. Ele já estabelece ali os critérios de concessão. Geralmente é solicitado, então, um laudo médico. O médico, vamos dizer assim, pode ser particular da família, que acompanha a criança, ou adolescente, dependendo do caso, esse filho, e ele vai trazer junto, então vai fazer um requerimento e vai trazer junto esses laudos, esses exames médicos que dão conta, então, de comprovar que realmente se trata de um caso de excepcionalidade aí mesmo. E aí o município vai fazer o quê? O município vai avaliar, então, se enquadra naquela situação pretendida pelo servidor, vai provavelmente levar a análise do setor jurídico do município para que valide aquela situação, para que aprecie aquela situação, e aí, posteriormente, vai voltar para o chefe do executivo deferir, e então vai ser feito o quê? Uma portaria justificada, com base no laudo médico, com base em toda a documentação, concedendo essa licença, então, para o servidor atender essa criança, seu filho, enfim, seu familiar portador de uma necessidade especial. Então, tem todo um trâmite burocrático.
Não é simplesmente chegar lá e deixar de trabalhar. O servidor também tem que se dar conta desse trâmite interno, burocrático, que o município precisa, até sob pena de não fazendo o gestor público responder por essa situação. E é importante a emissão dessa portaria, fundamentada nesta lei que o município editou. E só para contribuir, quando a gente fala em portaria fundamentada, muitas vezes a gente vê portarias, e a gente vê isso nos processos aqui no escritório, para fins de atender o interesse público. Isso não é fundamentação. Portaria fundamentada é outra coisa bem diferente. Portaria fundamentada é a razão daquela situação com fundamento jurídico. Agora, a frase para atender interesse público, isso de forma genérica, isso inclusive é passível de ser anulada essa portaria na justiça. Então, quando for concedida a portaria, ela tem que dizer as razões, de forma mais pormenorizada, obviamente, e a fundamentação jurídica daquela situação. Doutora, só? Exato, porque exatamente esta fundamentação jurídica que vai, posteriormente, não me trazer nenhuma implicação jurídica na minha vida funcional, na vida funcional do servidor, seja depois para aposentadoria, seja para concessões de vantagens, comprovação de efetividade, que o servidor vai estar afastado com base naqueles elementos jurídicos ali que estão devidamente fundamentados na portaria. É muito importante, essa questão aí. Então, essa é uma situação que a gente traz de forma muito prática, como orientação aos nossos sindicatos, e orientação aos nossos servidores que nos assistem, porque é uma situação que a gente observa em muitos municípios, aqueles que já têm a legislação, digamos que é um processo mais fácil, porque basta requerer e comprovar, e muitos municípios não têm essa legislação, não tem essa norma nesse sentido, e aí vale a articulação do sindicato para que o município, então, faça a alteração na legislação e possibilite, até por uma questão humanitária também, de saúde, obviamente, bem-estar, que o servidor que tem um filho nessa situação possa gozar, então, dessa prerrogativa para melhor atender o seu filho. Essa é uma situação bem comum nos municípios, né? E com essa decisão, então, do STF, fica bem tranquila a situação para o administrador público e para o servidor quanto aos vencimentos. Tinha-se, então, essa discussão, pensava-se, mas é legal você reduzir a carga horária e não reduzir os vencimentos do servidor? Ele vai trabalhar com uma jornada menor de trabalho, vai continuar recebendo os mesmos vencimentos, a mesma remuneração? Então, essa discussão agora ela se encerrou. Até porque essa decisão ela tem repercussão geral. Exato. Então, aquele efeito erga omnes, que se diz que é contra todos. Então, essa decisão do STF, em todos os casos semelhantes, ela tem que ser adotada nesse sentido. Tanto em casos que não são judicializados, quanto nos casos que já estão judicializados, estão em tramitação perante a justiça e que, porventura, tem uma decisão em desconformidade, ou que ainda não tem uma decisão sobre essa questão de mérito. Então, o município concedeu a licença sem prejuízo da remuneração, segundo o STF. A única questão que fica é o município, então, ter que legislar nesse sentido. Exato, implantar. E essa decisão também, doutor Eduardo, acabou trazendo, vamos dizer assim, uma repercussão para outros casos de alteração do regime jurídico e alteração de carga horária de servidores. Nós sabemos que, às vezes, em muitos casos, a gente teve, nós também tivemos situações no escritório, de mudança na legislação do município de carga horária de servidores. Por exemplo, que é o caso dos profissionais de fisioterapia, que a maioria dos regimes jurídicos tinham uma carga horária de 40 horas.
E a lei que rege, vamos dizer A lei assim, federal. que é a lei federal, o trabalho, vamos dizer assim, do fisioterapeuta, determina que é de 30 horas, a carga horária tem que ser de 30 horas. Então, muitos municípios tiveram que adequar a sua legislação, tá? E, se tiver algum caso que houve redução também da remuneração em razão do município ter reduzido a jornada de trabalho, BNR Advogados. não é possível reduzir os vencimentos. Né? Pode ser reduzido, pode, então, vamos dizer, não há uma segurança jurídica quando regime jurídico, se diz, né, direito adquirido, ou jornada de trabalho, mas há direito adquirido, ou há, vamos dizer assim, há uma vedação sobre a inedutibilidade de vencimentos e de salário. Né? Ela é constitucional, isso foi reconhecido pelo STF, não é possível reduzir a jornada de trabalho. Mesmo caso, quando há um aumento de carga horária. Perfeito. Na verdade, essa decisão do STF clareou muitas situações. E no caso dos fisioterapeutas, e há outros profissionais, nós inclusive a gente tem uma ação no escritório referente a um outro profissional, que também o município procedeu à redução da carga horária para adequar a sua legislação, e aí reduziu a remuneração, se entrou judicialmente e já em primeiro grau conseguimos liminar para restabelecer a remuneração com a jornada reduzida de acordo com a legislação federal. Doutora, rapidinho, né, 20 minutos. Exato. Chegamos ao final do nosso programa Trabalhador em Foco, sempre trazendo assuntos de interesse dos servidores, dos nossos sindicatos, assuntos comuns dos nossos municípios e que a gente vivencia no nosso escritório jurídico. Sempre à disposição dos senhores, uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde.